Graça e paz, queridos. Você está bem? Descansou bastante nesse feriado? Eu sei que nem todo mundo emendou, né? Mas já deu para sair um pouco, né, da rotina, às vezes descansar um dia ou dois. Quem sabe se você foi para as ruas no dia 7, né? Às vezes tem gente que foi para a rua, foi orar, apresentar a nação. Quem sabe você usou só para dormir, descansar, mas que você tenha aproveitado o seu momento para a glória de Deus. Só lembrar aqui uma questão nos avisos. Sexta-feira tem ensaio das irmãs, né? O diaconisa Edna pediu para avisar para as irmãs. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem gosta de dormir aqui? Né? Ó, escuta. Com barulho de chuva é melhor, né? Tira um pouco do médio do som. Com barulho de chuva é mais gostoso, né? Nós aprendemos uma técnica lá em casa, que quando não está chovendo a gente coloca o som da chuva no celular. E às vezes tem até trovão, né? Apesar que o trovão eu faço quando eu ronco de noite, né? Mas aí eles não gostam muito. Né? Ela prefere do som do YouTube mesmo. Mas dormir é algo bom. Né? E eu quero explicar um pouco para você, não explicar, né? Mas compartilhar um pouquinho do porquê que dormir é bom. Né? Dormir é gostoso, dormir faz bem. O dormir para nós, no nosso corpo, ele fala sobre resetar. Né? O dormir é um reset. Né? Se você não dorme, você não reseta o seu organismo. Né? O dormir te faz renovar suas forças, o dormir traz alguns benefícios para nós. Né? Por isso que eu perguntei quem gosta de dormir. Né? Às vezes você até gosta de dormir, mas às vezes não consegue dormir. Né? E o não conseguir dormir pode ter alguns motivos. Né? Às vezes alguns fáceis de se resolver, outros que dependem de alguma outra coisa. Mas nós temos que dormir pelo menos de 7 a 10 horas, né? Eu acredito que a gente que não dorme 5 às vezes. Mas é importante nós dormirmos aí de 7 a pelo menos 8 horas aí todos os dias. Né? Por que isso é bom? Né? O nosso organismo ele se regenera. Né? Quando você dorme, você dá um reset no organismo e ele vai regenerando o teu corpo. Né? Aquelas memórias. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. E eu acho que isso todo mundo já teve esse problema. Vamos usar uma pregação, uma palestra que você ouviu, e você ouviu a palestra inteira. E aí lá no outro dia, ou passou uma semana, você só lembra da piada que a pessoa contou. Você não lembra de nada da palestra, você só lembra da piada que a pessoa contou no dia da palestra. Ou às vezes numa pregação, você ouviu a pregação inteira. E aí chega no outro dia, você só lembra da brincadeira que o pastor fez, que o fulano falou. Sabe o que é isso? Porque quando você ouve algo e você replica no mesmo dia, a tendência que você grave aquilo lá é muito maior. Então, uma coisa que eu ouvi um professor falando uma vez, que deveria ser proibido de ter escola, né, ensino à tarde e à noite para os alunos. À noite, obviamente, para quem trabalha é mais fácil, né? Mas para os nossos adolescentes e jovens, seria importante que eles estudassem somente pela manhã. E no período da tarde, que eles revisassem tudo que foi visto pela manhã. Por quê? Porque quando você dorme, chega à noite, você vai descansar, o teu organismo ele dá um reset. Então, tudo aquilo que você aprendeu, que você não forçou, que você não estudou de novo no mesmo dia, vai apagar. Por isso que quando você escuta uma piada ou qualquer coisa e você lembra daquilo e não lembra do resto, é porque provavelmente você replicou aquilo que você ouviu. Né? Então, um país, se não me engano, é Finlândia, que eles não permitem com que as crianças, os adolescentes estudem à tarde, no caso, ter o primeiro ensino à tarde. O primeiro ensino é pela manhã e à tarde eles têm um reforço, eles têm ensino integral, mas eles vão revisar no período da tarde tudo aquilo que eles aprenderam pela manhã. Então eles são uma referência mundial hoje de ensino. Né? Então isso é importante por quê? Porque se nós aprendemos como nós somos, nós temos uma grande tendência de sermos muito melhores. Se a gente aprender como nós funcionamos, é muito mais fácil, ou posso dizer assim, de que a gente venha ter resultados melhores. E quando eu toquei nesse assunto do dormir, é justamente porque nós vamos falar hoje sobre descansar. Nós vamos falar hoje sobre renovar as nossas forças. E essa introdução é justamente para te fazer entender o que eu quero falar. Quando eu falei sobre o dormir, eu vou dar uma dica para os jovens e adolescentes, ou você que estuda, que está estudando, quer aprender alguma coisa. Baseado nisso que eu te falei sobre dormir e resetar, sempre que você estudar algo, seja de manhã, de tarde ou de noite, antes de você dormir, revise tudo aquilo que você estudou. Releia tudo aquilo, se possível reescreva algumas coisas, para que você, vamos dizer assim, marque na sua mente, marque no seu inconsciente, de forma mais consistente aquilo que você viu.
É como você pegar e escrever algo na areia do mar. Você está lá na praia e você escreve algo. E aí vai vir uma onda e vai apagar aquilo que você fez. Se você escrever de forma rasa, a primeira onda apaga. Agora, se você pegar algo e forçar no chão da areia, forçar lá na areia, vai vir a onda e não vai apagar por completo. Vai ficar algumas marcas ali. E isso acontece quando eu e você estudamos no mesmo dia a mesma coisa. Isso é neurociência. Você pode procurar em qualquer artigo, vai te ensinar a fazer isso. Porque quando você revê aquilo que você estudou, você cria no teu inconsciente que aquilo é importante. Então tem que ser gravado. Aquilo tem que ficar retido. E você passa a lembrar daquilo por mais tempo. Né? Um erro que a gente cometia, eu fiz muito isso quando era, porque não tinha instrução, né? Mas se eu perguntar aqui, quem já estudou no dia da prova? Todo mundo vai dizer, eu já estudei. Tem uns que nem estudam, né? Tem tanta preguiça que nem estuda, né? Mas nós já cometemos esse erro várias vezes. De estudar no dia da prova. Aí você quer ver toda a matéria no dia da prova. Vai te ajudar? Pode ser que te ajude na prova, mas não vai te ajudar a ter o conhecimento daquilo que você precisa. Porque você só estudou porque você precisa de algo temporário. Agora, como que você grava? Fazendo o que eu te falei. Estudou naquele dia? Eu estou lendo a Bíblia, eu quero aprender a Bíblia. Leia ela num horário, depois você revê aquilo que você fez. Você vai aumentar as chances de gravar e aprender aquilo que você está estudando. Entendendo isso, eu quero te trazer alguns outros pontos aí que te ajudam em relação ao sono. Quando a gente dorme bem, quando nós temos uma boa noite de sono, quando nós descansamos bem, isso nos ajuda na concentração, nos ajuda na memória, ajuda nos seus reflexos. Sabia que uma pessoa que não dorme de forma consistente, que não tem uma boa noite de sono, se você ficar, por exemplo, 24 horas sem dormir, se você fizer um teste semelhante ao teste de quem está bêbado, vai dar um percentual de que se você tiver da forma como se tivesse bebido. Se você ficar 24 horas sem dormir, os seus reflexos são exatamente, ou são semelhantes a uma pessoa que abusou do álcool, porque o seu reflexo fica prejudicado. Então a falta de sono, o não dormir, prejudica em várias coisas, mas ela é benéfica para muitas outras. Eu estava lendo que Albert Einstein, ele dormia em média 10 horas por dia. E você vai ver que não estou dizendo que é para acordar às 10 horas, tá? Os adolescentes já falam, o pastor falou que é para dormir até às 10 horas. Não, não é isso. Né? Mas se você tiver uma boa noite de sono, você tem uma grande chance de ter um QI mais elevado, de aprender mais, de ter uma concentração melhor, de poder ter uma vida mais saudável. Sabia que dormir emagrece? Dormir também emagrece. Aí eu vou passar 24 horas dormindo. Eu falei, não é assim. Né? Calma, vamos por partes. Mas quando a gente dorme, quando você entra em sono profundo, que é mais ou menos o 4º estágio do sono, eu entro no 8º, acho, porque eu durmo dormido mesmo, sabe? Às vezes eles perguntam pra mim, você escutou tal coisa? Eu falei assim, não. Nossa, mas foi aqui do lado. Eu falei assim, podia ser aqui dentro que eu não ia ouvir, porque eu durmo dormido mesmo, eu durmo bem. Né? Eu acho que se roubarem a cama comigo junto, eu vou e não acordo no caminho. Né? Então, mas eu durmo bem. E quando você dorme, você chega num estado mais no 4º estágio, que está no sono profundo, existe um hormônio liberado que chama GH, que é o hormônio do crescimento. Por isso que o adolescente ele tem que dormir, porque ele está numa fase de crescimento. Se ele não dorme, ele não cresce. Não quer dizer que você que é baixinho, eu dormi bastante, mas não cresci. Não, tem uma questão um pouco de genética, né? Mas, eu não passei de 1,70. Né? Eu tento falar que tem 1,70, mas tem 1,68. E esses dias eu fui medir lá, deu 1,67,5. Falei, cara, arredonda para cima, que é melhor, né? Acho que eu estou encolhendo. Mas assim, GH te ajuda a crescer e ele só acontece quando você dorme. Então tem que dormir. O adolescente tem que dormir, né? Nós temos que dormir. E tem um outro hormônio que é liberado que chama-se leptina. A leptina também é liberada, só que ela é liberada pelas células de gordura. E elas ajudam a controlar a vontade de comer. Então uma das coisas que podem ocasionar compulsão alimentar é falta de sono. Claro que daí tem um monte de outras coisas que pode estar acarretando, né? Traumas e tantas outras coisas. Mas a falta de sono pode ajudar a bagunçar isso aí. Então descansar, dormir, nos ajuda em muita coisa, fisicamente. A gente já vai ver espiritualmente também. Mas dormir é bom, dormir é saudável, descansar é saudável. Descansar nos faz renovar. Outra coisa que dormir nos auxilia, na tua condição cardiovascular.
Se você faz exercício, você pratica algum esporte, você quer um desempenho melhor no outro dia, se você dormir, você vai ter um rendimento melhor. Se você treina, você vai ter um treino mais intenso. Se você quer uma desenvoltura física, você vai ter mais agilidade, você vai estar com um desempenho muito melhor se você dormir bem. Se você não dormir bem, você não vai conseguir ter um desempenho bom. Você vai ficar meio lerdo, meio lesado. Né? Quando você vivia na balada, que você passava lá de sexta a domingo, ou quando você não conseguiu dormir porque o teu filho não deixou dormir, você ficou a noite inteira acordado porque ele te chamou a noite inteira, e aí no outro dia você está arrebentado. Né? Logo o Fabiano vai descobrir o que é isso, né? Com a Thali, né? Então, assim, não dormir te deixa meio lesado no outro dia. Você até vai bem no outro dia. Você, não dormi a noite inteira, eu estou indo bem. Mas não dorme bem na outra noite para você ver. No segundo dia, você está arrebentado. Você está derrotado. Você não vai conseguir pensar direito. Você não vai raciocinar bem. Você vai ficar nervoso. Você vai se irritar por qualquer coisa. Então o sono ele afeta em muitas coisas no nosso dia a dia. Então nós temos que descansar. Eu fiz uma comparação, fazendo uma semelhança, na verdade. Dormir ou descansar, que é o que a gente vai falar hoje, é igual a renovar. Então, se eu durmo, se eu descanso, eu me renovo. Fisicamente, eu estou me renovando. Só que para que eu possa me renovar, eu tenho que entrar em um ambiente de descanso. Se eu não conseguir entrar em um ambiente de descanso, eu não vou ser renovado. Eu não vou conseguir ser reativado, eu não vou conseguir ser regenerado, eu não vou conseguir ter esse reset para começar o outro dia de novo. Então é fundamental esse descansar, é fundamental o renovar, mas para isso acontecer, eu preciso entrar em um ambiente de descanso. Então a gente fala assim, mas eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade, eu sou muito hiperativo, eu não consigo, mas temos que dar um jeito. Claro que cada organismo responde de uma forma. Mas muitas vezes nós que impulsionamos ou acarretamos a falta de sono. A falta de dormir, de vontade às vezes de dormir, de ter a insônia, às vezes nós mesmos que acionamos esse gatilho. Né? E uma das coisas que nos impede às vezes de dormir de uma forma saudável é o estresse, é a correria, né? Você pensar nisso, naquilo, já resolveu 500 problemas no dia de hoje, mas já tem 250 para você começar amanhã cedo e aquilo não te deixa dormir. E você eu quero trazer isso para a palavra hoje, para te mostrar que descansar no Senhor vai te ajudar a vencer. Que descansar no Senhor vai te mostrar como lidar com essas dificuldades do dia a dia. Que você dormir preocupado com o que tem que resolver amanhã não vai resolver nada. Simplesmente vai te deixar mais cansado ainda. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era justamente descansar em Deus. Era de falar, Senhor, tá aqui, eu tenho isso para resolver, mas eu não consigo resolver, e ficava com a cabeça a 1000 por hora por causa daquilo. Hoje, eu tenho aprendido a descansar em Deus, no ponto de conseguir dormir, no ponto de desligar completamente. E aí chega no outro dia, vamos lá, agora vamos resolver aquele problema. Eu lembro quando eu fazia faculdade de Sistemas de Informação, o professor ele passou para nós um problema. Nós tínhamos que desenvolver um programa e chegou numa linha de código, no meio do código eu não conseguia passar. Eu não conseguia arrumar aquela linha. Eu compilava, dava erro, compilava, dava erro. Eu falei, meu Deus, eu não consigo. Passou uma semana eu parado numa linha de código só. Daí eu falei, tá, chega, não vou mais mexer com isso aqui. E aí eu decidi, falei, eu vou ver, a hora que chegar, passar uns 2, 3 dias, daqui a pouco eu penso nisso de novo. E eu realmente abri mão daquele problema. E deixei. Numa noite, eu dormi. Num sonho, eu sonhei com a solução daquele problema do que eu precisava resolver do programa. E eu acordei de madrugada. E eu falei, será? E eu fui lá pro computador. Eu escrevi num papel para não esquecer. E eu fui lá pro computador e coloquei e resolvi. Então, assim, quando você descansa, até o teu físico você consegue solucionar problemas de forma mais tranquila. Então, às vezes, a tua falta de capacidade, a nossa falta de capacidade de resolver problemas, não é porque você é incapaz, é porque você está embolando tudo. Então, nós temos que descansar. Jesus ele fala para nós o seguinte na palavra dele, para nós descansarmos sobre ele, lançarmos ansiedade sobre ele. Ele fala que ele tem tranquilidade, ele tem paz, ele tem um jugo suave e leve. Mas nós temos algo no nosso dia a dia que é impaciência. Nós queremos as coisas para ontem, nós queremos as coisas para já, tem que ser para agora, se não for... Ainda mais agora, a geração que nasceu nessa era é muito mais complicado de entender
esse negócio de esperar. Porque tem gente que já nasceu no digital e você vê as coisas muito rápido, acontecendo muito rápido. Eu não vou perguntar quem escreveu carta, porque é maldade, né? Mas eu já escrevi carta. Hoje eu já não lembro mais como é que faz, né? Mas já escrevi carta. Quem já recebeu cartão postal não responde, né? Para não revelar muita coisa. Mas nós viemos de uma época, ou nascemos numa época, em que as coisas demoravam para acontecer. Uma transação bancária você fazia, levava 2 dias. Você fazia um depósito, caía no outro dia. Se fizesse final de semana, caía só na segunda-feira. Hoje em dia você faz o Pix, em 2 segundos está lá, em 1 segundo. Se a internet for boa, cai na mesma hora. Então, falar de ter paciência hoje em dia é muito difícil. Você chegar para um adolescente hoje e falar assim, não, você tem que ter calma, você tem que esperar, mas ele não nasceu numa era que tem que se esperar. É tudo já, é tudo agora, é tudo imediato. Então, nós só conseguimos encontrar isso em Deus, esse descanso nós encontramos no Senhor. A Bíblia diz que no final dos tempos, mais próximo da vinda do Senhor, o tempo seria abreviado. Nós podemos interpretar isso de 2 formas. A ciência descobriu que a Terra está rodando mais rápido. Mas nós temos uma outra coisa que nós podemos trazer para os nossos dias, que não é só a questão do tempo estar sendo abreviado na questão cronológica, mas também do nosso dia a dia estar mais corrido. Antigamente, você tinha 5 atividades no dia. Eu trabalhei numa empresa que elas faziam aerolevantamento. Eles tiravam foto, né, para Petrobras, quase um trava-língua, né? E essas fotos tinham de 50 e 50 quilômetros, cada foto dessa. E eles tinham que processar essas fotos antes de fazer o mapeamento. O cara pegava um arquivo daquele, dava, eu não lembro mais o tamanho, acho que era 4 GB cada foto. Para hoje é quase nada, né? Você fala, 4 GB uma foto não é nada. Mas para a época, não faz tanto tempo assim, tá? Só para eu falar, né? Faz sei lá, deixa quieto. Mas assim, a foto tinha 4 GB mais ou menos. Ela levava 24 horas para processar no computador. Para ela carregar no programa, para daí ele poder fazer qualquer coisa nela. Então, hoje não. Hoje você vai carregar uma foto de 4 GB, já carregou. Você mandou abrir, carregou. Então, as coisas estão caminhando cada vez mais rápido. Mas não é porque também só o tempo. É a questão de você ter que resolver mais coisa. O cara colocava a foto, ia tomar café, ele ia fazer outra coisa. E tava lá. Hoje não. Hoje o cara fala, você tem que arrumar essa foto. Não, mas hoje tem que fazer 50 fotos no dia. Porque hoje ele carrega em segundos. Então, as atividades que nós temos no dia a dia nos deixam cada vez mais atarefados. Nos deixam cada vez mais acelerados. Porque antes você tinha só 5 coisas. Hoje você tem que fazer 50 coisas. Hoje você tem que resolver muitas coisas. E o que isso traz de problema para nós? Estresse, insônia. Porque aí você tem que resolver tudo e se não conseguir resolver, largar no outro dia para resolver o que faltou do dia anterior e as coisas vão se acumulando. E aí o que eu e você vamos ficando? Sobrecarregados. E quando nós estamos sobrecarregados, todo mundo vai sofrendo ao seu lado. Porque você fica irritado, você fica nervoso. Então a ideia hoje é eu te mostrar na palavra que é possível descansar no Senhor mesmo no mundo em meio ao caos. É possível eu e você vivermos em um ambiente de tranquilidade, mesmo vivendo num país conturbado, numa situação, um cenário totalmente adverso. Se nós entendermos quem nós somos, aonde nós estamos e quem Cristo é nessa história toda. E como a palavra dele pode nos ajudar. Quero só dar essa dica para quem tem dificuldade para dormir. Eu não vou te perguntar quem tem, você sabe se tem ou não. Mas tem pessoas que não conseguem dormir cedo, né? Um dos motivos de você estar fora estresse, fora qualquer outra coisa, é esse negócio aqui, ó. Se eu perguntar quem tem o celular, todo mundo tem celular. Até algumas crianças já têm celular. E crianças abaixo de 6 anos não deveriam usar isso aqui. Mas enfim, isso aqui é assunto para outro dia. O celular, ele emite uma luz azul, que é uma luz ultravermelha, né? Uma luz, que é a mesma luz que a gente vê da luz solar. E nós temos no nosso cérebro algo que capta essa luz. Eu não vou entrar em termos aqui, senão a gente não vai entender nada, né? Mas os nossos olhos, eles captam essa luz. A luz UV, ela indica para você, para mim, que se está de dia ou se está de noite. Se eu e você, que nós estamos nessas luzes aqui, essas luzes também tem. Né? Tanto que se você fizer tratamento de rosto,
o teu médico vai falar para você, usa protetor solar mesmo com essas luzes, porque elas também queimam a sua pele. Queima a retina, queima com baixa intensidade, mas queima. Porque ela tem luz UV. E o celular também tem. E quando eu e você estamos com o nosso celular mexendo nele à noite, o teu cérebro está entendendo assim, tem luz UV, então é de dia. Você não precisa dormir. Bagunça o teu relógio biológico inteiro. Se você pesquisar pessoas que moram em países que não existe noite, que é nos polos, o relógio biológico da pessoa fica totalmente bagunçado. Porque não existe noite, então toda hora é dia. E isso daqui faz com que todo dia, toda hora seja dia, enquanto você não desliga. Então, às vezes a tua insônia não é porque você tem insônia mesmo. É porque eu e você estamos causando a insônia em nós. O estudo diz assim que nós temos pelo menos de 2 a 4 horas antes de dormir, ficar sem luz, sem TV, sem celular. Por quê? Para a gente entrar em um estado de sono. Para que o organismo libere melatonina no teu organismo para que você durma. Ele vai dizer, vai sinalizar, agora é hora de dormir. E aí quando ele começa a liberar para você começar a sentir sono, você vai lá e vai ver a postagem que o outro fez. E aí você perde o sono de novo. Sem contar que a tua atividade cerebral fica mais rápida. Porque você pega o Instagram, às vezes não está nem olhando o que está acontecendo, só fica ali, né? Daí para. Agora vai de novo. Então a gente faz isso. Quem já pegou a Bíblia, 2 minutos depois deu sono? Todo mundo já fez isso. Mas eu nunca li a Bíblia. Não tem problema, pega um livro qualquer, leia ele, 5 minutos depois você vai estar com sono. Por quê? Porque ele é um sonífero. Porque quando você começa a ler algo, você diminui a atividade cerebral ao ponto de te dar sono, você começa a relaxar. Por isso que o celular é um vilão para nós. Porque nós não conseguimos entrar em modo descanso. Primeiro por causa da luz. Mas eu trabalho, como é que eu vou fazer? Ativa o filtro do celular, tem um filtro para cortar a luz azul. Ajuda, mas não vai resolver. Né? Ajuda um pouco. Então, o nosso problema, às vezes, é em entrar em um ambiente de descanso. Não adianta eu e você sabermos que tem um descanso, saber algo que nos proporciona um descanso, se eu não entro em um ambiente de descanso. A primeira coisa que nós temos que fazer é entrar em um ambiente de descanso. Isso funciona em toda a nossa história, isso funciona em toda a nossa vida. Isso funciona para tudo em nós. Se você puder abrir sua Bíblia. Eu vou começar com um versículo que eu ia ler lá no final. Efésios capítulo 1 e o versículo 7. E tem um motivo pelo qual eu vou começar pelo fim. Efésios 1,7 diz assim, vamos ler ali com você. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Hoje, o tema que eu coloquei para essa ministração, para essa palestra nossa hoje, é renove as suas forças. Só que renovar as forças não está ligado só a Deus querer que eu seja renovado. Isso não é só algo que Deus... Poxa, será que Deus quer que eu seja renovado? Ou Ele quer realmente que eu seja renovado? Com certeza. Porque o plano de redenção em Cristo, ele aconteceu justamente para que nós pudéssemos ser melhores, ao nível de ser imagem e também a semelhança dele. Ao nível de voltar a ter um relacionamento próximo na eternidade com Ele. Então, se Deus tem todo esse cuidado, teve todo esse cuidado de traçar todo esse plano, de entregar o seu Filho, fazer com que tudo estivesse acontecendo, escrever a palavra dele para nós termos acesso, você acha que ele já não queria que nós fôssemos melhores todos os dias? Você acha que ele já não queria renovar as nossas forças desde o começo? Claro que queria, e quer. Só que renovar as forças não depende só de Deus. Ter a sua pilha recarregada não depende só de Deus. É como você ter o teu celular e acabar a bateria dele. Se você quer continuar usando, o que você vai fazer? Vai colocar para carregar. Mas o fabricante podia inventar uma bateria infinita? Sim, poderia, mas é muito mais fácil você pegar o teu celular e ir lá e carregar. Então, querer algo, esse texto eu coloquei justamente por causa disso. Porque nós entendemos que Deus existe, temos uma fé em Deus, acreditamos que por meio de Cristo Jesus nossos pecados foram perdoados, e ali nós entendemos
que com as suas maravilhosas riquezas nós alcançamos a graça. A graça é uma eleição que não é por mérito, não é porque eu e você merecemos. O perdão dos pecados é pela misericórdia de Deus. Quer ver? Vamos ler 1 João 2:12. João vai falar sobre que em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Então, a nossa salvação, o perdão dos pecados veio por meio de Cristo. Mas de nada adianta saber de tudo isso. Nada adianta saber que eu tenho um carregador à disposição para que eu possa recarregar, se eu não for até a tomada e recarregar. De nada adianta saber que Deus perdoou os meus pecados em Cristo Jesus, se eu não aceitar o perdão dele. Sabe, o descansar, ele começa, em primeiro lugar, em eu entender que eu posso entrar em um lugar de descanso. O descansar em Deus, ele começa, em primeiro lugar, em entender que por meio de Cristo, eu já sou perdoado. Começa em eu entender que, independente do que eu fiz até agora, do que eu fiz, não interessa o que você fez. O que vai valer a partir de agora é eu entender que eu já fui perdoado. O que vale para nós agora é entender que Ele já me perdoou. Eu já falei isso aqui e às vezes soa meio estranho, mas não é. Pela lógica, eu e você não precisávamos pedir perdão a Deus de nada. Não há, quando eu falo assim, não há necessidade, nós temos que pedir, mas eu vou te explicar por quê. Não há uma necessidade pela palavra de falar, Deus, me perdoa pelo pecado que eu cometi. Por um único motivo. Ele já perdoou. Lá na cruz em Jesus, Ele perdoou. Então por que eu tenho que pedir perdão de novo? Se Ele já perdoou. É como você chegar para o teu filho, né, ou você chegar para o teu pai, para sua mãe, e falar, pai, eu fiz tão errado, me perdoa. E ele vai, quem sabe, te falar algumas coisas, te orientar em algumas coisas, quem sabe brigar com você. Mas ele fala assim, ei filho, eu já te perdoei. Eu falei, eu amo você. Eu falei, eu sei que você fez errado, mas, ei, fica tranquilo. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu quero ver o teu melhor, eu quero ver você crescer, mas não faça de novo. Mas o que é então o pedir perdão? O pedir perdão para Deus não é sobre o que vai acontecer com Deus. Porque normalmente quando você briga com alguém, ou você se desentende com alguém, eu e você ficamos numa situação complicada. Porque você, poxa, o que será que o fulano está pensando de mim? Nossa, eu gosto tanto da amizade dele ou dela, e agora eu não consigo conversar com essa pessoa. Eu tenho que ir lá pedir perdão. Eu tenho que ir lá me reconciliar, porque, poxa, a gente já passou tanta coisa junto, agora por causa dessa besteira a gente vai ficar sem se falar. E aí, o que você pensa no seu coração? Você chega assim, poxa, eu vou pedir perdão porque ele vai se compadecer, ele vai realmente entender, ver ela e tal, e nós vamos voltar a conversar. Agora, Deus é que nem eu e você? Você acha que Deus está magoadinho com você porque você pecou? Você acha que Ele está de beicinho ou de cara virada porque você errou? Não, Ele é Deus. Ele já te perdoou. Então, para que pedir perdão? Porque não é o que acontece em Deus, mas o que acontece em mim e em você quando você pede perdão. Nós vamos ler um texto no Salmo 51 e nós vamos entender exatamente isso. Sabe, eu não vamos ler o Salmo inteiro por causa do tempo, mas depois você pode ler. Eu quero focar no versículo 10. Eu vou falar os anteriores para você, mas eu quero focar no versículo 10. No verso 10 do Salmo 51. E aí você vai entender que o pedir perdão para Deus está mais ligado a mim e a você do que a Deus. Porque se Deus não está magoado comigo, se Ele não está de cara amarrada comigo, se Ele já me perdoou, para que eu devo pedir perdão então? É só para que eu possa chegar em um ambiente, em um nível de entender que eu estou errado, que eu preciso me corrigir. Que quando você chega num ambiente onde você tem que pedir perdão a alguém, é porque você reconhece que você errou, que você falhou, e por saber que errou, você vai lá e vai se reconciliar, você vai lá e vai se arrepender, você vai lá e vai consertar aquilo que foi feito. Então, pedir perdão a Deus trata-se mais sobre nós do que sobre a Deus. Davi, ele fala o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem outra tradução, hein? Ou só essa? Só essa? Oi? Inabalável. Inabalável. Quer ver? Eu tenho uma outra tradução aqui que é bem legal.
Mas ele fala sobre renovar. Só que eu quero abrir um parênteses aqui, ou quem sabe fazer só uma observação, que para renovar alguma coisa, primeiro tem que existir algo para ser renovado. Se não existe algo para ser renovado, não tem como renovar. Aí você fala assim, poxa, quero colocar umas rodas no meu carro. Legal. Cadê o carro? Não, eu não comprei ainda. Falei, como é que você vai colocar? Então não tem como. Então, parece exemplo bobo, mas existe muita gente falando, Deus, me renova, só que nunca entrou em um lugar para ser criado algo. É como você falar, Deus, eu quero queimar de novo, mas nunca queimou pela primeira vez. Sabe, tem gente falando, Senhor, eu quero queimar como antes, mas nunca acendeu uma chama diante dele. Tem gente às vezes falando, Senhor, eu quero ser renovado no espírito, mas nunca foi ativado a primeira vez. Não, mas eu sinto que eu estou queimando, mas na verdade o que ele sente é só o calor de quem está do lado. Então queimar em Deus, você tem que entender, será que eu estou em ambiente para realmente queimar pelo Senhor? Sabe, porque às vezes queimar por Deus, às vezes é só um calor de quem está perto de você. Então nós temos que buscar realmente o Senhor. Temos que buscar entendimento de Deus. E a gente só consegue entrar em alguns lugares quando nós entramos em um ambiente de descanso no Senhor. Eu acho que você já passou por uma situação parecida, em que você pede algo para Deus e nada acontece. E aí quando você deixa aquilo de lado, quando você esquece daquilo, não vou mais pensar nisso, aí acontece. Porque Deus não trabalha na nossa ansiedade. Sempre que eu e você estamos ansiosos por alguma coisa, e eu falo isso porque eu era muito ansioso, ao nível de eu comprar uma coisa e eu toda hora estar olhando para ver onde é que estava o produto. Hoje não, hoje eu nem ligo mais. Tem um nível de ansiedade? Tem ainda. Mas está muito mais controlado que antes. Porque com muita dificuldade eu comecei a aprender o que é descansar em Deus. E isso funciona em toda a nossa história. Deixa eu ler para você. Na NVT a tradução diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Sabe, mas para reavivar ou renovar algo, tem que ter algo acontecendo. Tem que ter uma entrega primeiro. Tem que já ter acontecido uma aliança. Tem que ter acontecido um primeiro contato. Então, tem como melhorar? Tem. Tem como ser renovado? Com certeza. Mas só renova algo que já aconteceu. Só tem como renovar? Mas e se eu não aconteceu ainda? Então você pode entrar no ambiente do primeiro amor. Você pode entrar em um ambiente de um primeiro contato com o Espírito. Porque nós vemos em Atos 2 algo acontecendo lá. Mas não é sobre um reteté, não é sobre uma coisa, não. Aquilo lá fala sobre um avivamento, mas sobre um despertar, sobre um mover, sobre um momento que Deus estava gerando em alguém. Sobre um novo momento da história, a qual Deus estava levantando pessoas para pregar o Evangelho, capacitando pessoas para levar o Evangelho de Deus. E quando a Bíblia diz que eles estavam reunidos em um lugar, é como nós estamos hoje. Sentados em um lugar, reunidos em um só lugar, buscando um só Deus, buscando somente uma orientação dele, buscando uma direção do Senhor, buscando ser melhor do que nós éramos ontem, entendendo que precisamos melhorar. Era esse povo que estava lá em Atos 2. Mas vamos lá, vamos falar de Davi. Davi, ele pede uma renovação do espírito dele. Esse Salmo 51, ele vai falar justamente do momento em que Davi ele é constrangido por Natã. Quando Davi peca com Betseba, tem todo aquele cenário, que você pode ver lá em Samuel depois. Mas Davi está fazendo uma reflexão. Deus, pequei. Mas Davi, ele não estava só preocupado com o pecado que ele cometeu. Davi, nesse momento, ele estava olhando para o pecado que ele cometeu contra Deus. Não invalidando o pecado que ele cometeu contra as pessoas. Mas ele não estava tão preocupado com as pessoas. Mas ele estava preocupado em algo que ele fez contra o Senhor. O problema hoje em dia é que às vezes nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós do que com o que o próprio Deus vai pensar sobre o nosso respeito. E quando nós chegamos num nível de pensar o que Deus vai pensar, nós pensamos duas vezes antes de errar. Porque o temor, Salomão, ele fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quero começar a ser sábio? Comecemos temendo ao Senhor. Vamos começar temendo a Deus. Tendo um temor pela sua palavra, entendendo que o que ele escreveu é verdade, nós temos que seguir, nós temos que ser praticantes daquilo. Eu quero rapidamente discursar um pouco só sobre algumas coisas que Davi fala no Salmo 51. Porque ele começa esse salmo, e aqui nós vamos chegar daí no final falando sobre realmente o descanso.
que ele tem um motivo do descanso, né? No primeiro e no segundo versículo, Davi, ele fala sobre o arrependimento e o pedido de perdão ao Senhor. Para que eu consiga descansar, primeiro eu tenho que entender que eu estou cansado, que eu preciso de um descanso, que eu preciso de um alívio. Mas trazendo para o mundo espiritual, para nosso dia a dia espiritual, o que nós temos que entender? Que eu preciso me arrepender e eu preciso pedir perdão. Como eu falei, não é sobre Deus, é sobre o que acontece em mim quando eu falo a Deus sobre o meu perdão. Então, arrependimento, é reconhecimento e mudança de atitude. A palavra de Deus diz assim, que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Às vezes nós nos arrependemos, mas não confessamos. E daí acabamos não deixando. Ou às vezes nos arrependemos, confessamos, mas não deixamos. E aí não alcança a misericórdia. Mas se fizermos as três coisas, Deus é fiel para derramar sobre nós a sua graça. Ah, mas a graça já foi determinada na cruz. Legal, então tomemos posse dela. Tomemos posse dessa verdade ao nível de fazer como Davi fez. Se arrepender ao nível de entender e pedir perdão ao Senhor. Para que eu possa mudar. Ele fala no versículo 1 e 2 sobre duas palavras ali que falam sobre esse arrependimento e pedir perdão. Que no versículo 2 ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade. Limpa-me do meu pecado. Sabe, então, trata-se de falar, Deus, eu quero melhorar. Mas ele quer entender, ei, você já reconheceu? Você entendeu que o que você fez é errado? É como você explicar para o seu filho, para sua filha, que o que ele fez não é legal. E aí ele continua fazendo, mas não é às vezes porque ele é rebelde, é porque você não explicou. Às vezes só repreendeu, às vezes só bateu, mas não falou por que aquilo é errado. Deus, pelo contrário, ele nos mostra, ele nos faz entender. Como ele faz? Por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Por isso que se eu e você queremos saber o que agrada ou desagrada a Deus, temos que buscar saber pela palavra o que é isso. Temos que buscar pela Bíblia saber o que ele espera de nós. E aí nós temos uma consciência e um entendimento de como agradar o Senhor. De saber o que não agrada a ele. O Salmo 51 ele mostra para nós também uma coisa muito importante. Que Davi era dependente da misericórdia do Senhor. Sabe por que isso fica evidente? Porque quando, lá em Números, se não me engano, no capítulo 30 ou 31, é orientado e falado todos os pecados e a consequência de cada um deles. E o que Davi fez em relação a matar, e também um pecado consciente, era condenado por Deus, ao nível dele ter que ser expulso. E ele entendia, e em Números isso é relatado, onde fala assim que esse tipo de pecado, pecado consciente, premeditado, um que eu sabia que era errado, mas eu fazia do mesmo jeito, ele não tinha uma oferta que poderia cobrir. Não tinha uma oferta que poderia ser queimada em prol desse pecado, para que ele fosse perdoado. Então Davi, ele entendeu que essa oração tinha que sair de dentro dele. Tinha que sair realmente num ato de arrependimento extremo, de entendimento completo. Porque se ele não tivesse esse entendimento, ele sabia que a graça de Deus não ia alcançar ele. Ele sabia que a misericórdia do Senhor não podia alcançar ele. Então ele entendeu, estou totalmente na dependência do Senhor. E você vai ver ele realmente não só falando, mas ele vai derramar o coração dele nesse salmo. No versículo 3, ele confessa o pecado ao Senhor. Ele fala, reconheço as minhas transgressões. Eu sempre falo que a Bíblia, a forma como ela é escrita, ela é para nossa melhoria. Ela é para a glória de Deus, mas é para nos levar em um lugar de realmente melhora constante. Porque Davi aqui ele não fala dos pecados que ele cometeu, da forma como ele fez, mas é justamente para que essa palavra possa ser, de forma até geral, ela possa encaixar na nossa história. Ela possa encaixar na minha e na tua história. Para chegar a Deus, eu reconheço que errei, reconheço que pequei, mas o meu pecado está diante de mim, é isso que ele está falando. Ele falou, olha, eu errei, eu pequei, mas esse pecado está sempre adiante, me ajuda a melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser renovado. Ele reconhece as transgressões. No versículo 4, ele fala assim, Davi especifica as transgressões. Ele fala, ó, contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi esse mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Aqui ele evidencia o que eu falei para você, aonde ele sabia que ele tinha pecado com alguém, mas ele não estava tão preocupado com o alguém. Não que ele não se importasse, mas ele estava preocupado agora, era o relacionamento dele com Deus. O problema hoje em dia é que nós vemos num mundo onde a graça ela é tão fácil, tão simplificada, que as pessoas não estão nem aí mais se Deus está gostando ou não está gostando. Ah, isso aqui nem é tão grave assim.
Ah, Deus não está tão preocupado assim. Não é mais um pecado tão difícil assim. Então, agora é graça. Agora é tranquilo. Porque as pessoas olham o Antigo Testamento, e vem o Antigo Testamento, e o próprio Novo Testamento fala isso sobre o Antigo Testamento, que ele era tido como a lei da morte. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir aquelas leis. Não existia um homem capaz de cumprir as leis. Ah, então por que Deus criou? Para colocar ordem. Para mostrar para ele o que ele esperava das pessoas. Olha, eu criei tudo para isso, você tinha que se portar dessa forma. Mas da mesma forma como ele cria tudo isso, ele passa as leis para Moisés, ele faz o seguinte, olha, vou mandar alguém, vou enviar o Messias, porque ele será capaz de ser o único sacrifício vivo, porque antigamente os pecados eram perdoados por meio de sacrifício, e ele vai ser o único sacrifício capaz de perdoar todo mundo os pecados. Sabe, então, hoje em dia, porque agora Jesus veio, ele ressuscitou, ele perdoou o pecado, não, está tudo perdoado, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Pode ser livre para fazer o que você quiser. Agora a consequência dele vem. As consequências chegarão. A prestação de contas vai vir. E aí, por causa disso, as pessoas acham, não, eu posso fazer o que eu quiser, porque na hora que eu estiver morrendo, eu peço perdão. Beleza? Quer correr o risco? Sua livre escolha. Mas a palavra de Deus diz assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se eu for trazer a palavra, porque o Antigo Testamento ele não foi abolido da Bíblia. Jesus ele fala assim, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Se ele veio para cumprir, e o Novo Testamento fala que o Novo Testamento é a sombra do... Perdão, o Antigo Testamento é a sombra do Novo, é a sombra das coisas que viriam, é como se a gente deixar só uma luz aqui e você ficar de pé. Vai ter uma sombra. Então, não tem como você se livrar da tua sombra. Você não consegue. Ah, mas se eu colocar uma luz bem de pé, vai dar. Não, se você levantar o pé, ela vai aparecer. Então, o Novo Testamento, ele simplesmente é o cumprimento das coisas que foram prometidas no Antigo Testamento. Então, nós não podemos jogar fora as coisas que estão lá. Pelo contrário, temos que segui-las. A diferença é que Jesus, ele vem e resume os 10 mandamentos, cumpre as 613 leis e deixa 2 mandamentos para nós. E ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como? A si mesmo. Como que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas? Sendo obediente ao que ele me pediu. Se eu conseguir obedecer e for fiel em melhorar todos os dias, ele fala assim, não, beleza, você está me amando. Ele vai deixar de me amar se eu errar? Não. Mas eu posso agradá-lo mais. Eu posso todos os dias buscar agradá-lo mais. É como você chegar para o seu filho, para alguém que você gosta muito. Eu gosto de usar filho porque é mais fácil de entender. E aí teu filho faz uma coisa errada. Ou não tira 10 na prova, tira 3 lá na prova. E aí você olha, puxa vida, filho, você tirou 3. Você vai deixar de amar ele por causa disso? Ou porque ele errou de alguma forma? Não vai. Quem sabe ele não estará agradando você como você gostaria, mas não vai fazer com que ele te ame, com que você ame ele menos. Da mesma forma, se ele tirar 15 na prova, que não tem como, mas se ele tirar 10 com uma estrelinha, com elogios, não vai fazer você amá-lo mais por causa disso. Pelo contrário, vai te agradar mais, porque você vai ver o desempenho, o esforço dele em querer melhorar, em se dedicar, pela oportunidade que você está dando ele em estudar. Porque hoje em dia é difícil você não trabalhar e estudar. Mas tem alguns jovens que conseguem ter esse privilégio de poder somente estudar. E mesmo assim não dão o melhor de si naquilo que estão fazendo. Então, com Deus é do mesmo jeito. Deus nos dá uma oportunidade de fazer várias coisas. Deus nos dá uma oportunidade, dando saúde, dando tranquilidade em algumas coisas, algumas tribulações, isso já é normal. Mas Ele nos dá recursos, nos dá condições, saúde para você fazer as coisas, para nós fazermos as coisas. E mesmo assim, às vezes nós não damos o nosso melhor para fazer aquilo que Ele pede. Vai fazer Ele nos amar menos? Não. Só não vai agradá-lo em sua totalidade. Então, o nosso papel é agradar ao nosso Deus. E nós só conseguimos adorá-lo em tudo que somos se nós buscarmos amá-lo de verdade. E amá-lo de verdade é agradá-lo. Não pensando só em ficar bajulando ele, não. Mas é porque eu amo a palavra dele, porque eu entendo que se eu amá-lo, eu vou agradá-lo também. Então nós temos que buscar agradar ao Senhor e amá-lo. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Só que se eu não consigo me amar, eu não consigo amar ao próximo. Se eu não amar ao próximo, eu não consigo amar a Deus. Por que eu não consigo amar a Deus? Porque a Bíblia diz assim, que se eu não consigo amar o irmão que eu vejo,
quanto mais amar ao Deus que eu não enxergo. Então, é importante nós nos alinharmos com Deus. Porque tem coisa, gente, que você só vai conseguir fazer em Deus. Tem gente que você só consegue amar se você falar, Senhor, me dá o amor que você tem. Me faça amar como você ama, porque essa pessoa me tira do sério. Porque essa pessoa dá vontade de esganar ela e não de amar. Dá vontade de matar e não de salvar. Ou, Senhor, eu posso orar para ela te aceitar e depois eu matar ela? Não, tô brincando. Mas a vontade às vezes é essa, né? Tem gente que tira do sério, né? Mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando é amar com vontade de amar. É amar porque Deus nos pediu para amar. Quem tem irmão já passou por isso, eu acho. Né? Pelo menos lá nos parentes lá, eu já vi isso acontecer, né? Que os irmãos brigam e aí o pai fala assim, abraça teu irmão, abraça tua irmã, fica abraçado aí. Né? Já aconteceu isso. E aí daqui a pouco eles estão dando risada. Sabe, então Deus fala para nós sermos como meninos, como crianças, não nas atitudes, mas na forma, no comportamento, em relação a amar, em relação a olhar, enxergar o outro, entender que ele também é limitado, que ele também tem falhas. E como eu, ele também pode errar. E amar primeiro porque Deus o ama. Ou você acha que Deus morreu só por causa de você? Ou você acha que Jesus foi lá para a cruz só porque eu sou a última bolacha do pote? Não é. Ele morreu por todos. Inclusive para a pessoa que te xingou no trânsito essa semana. Inclusive para aquele que te assaltou. Aquele que roubou a tua casa. Aquele que mexeu no seu carro. Aquele que fez um monte de coisa errada para você. Morreu por ele também. Então o nosso papel é amar num ponto de que eu e você possamos falar, Senhor, ele fez algo contra mim. Mas ele ainda não tem a verdade que eu carrego. Ele ainda não tem a novidade de vida que eu entendi em você. E o nosso papel é falar, Senhor, me dê condições ainda, emocionais, de todos os sentidos, para que eu possa ainda levar essa verdade para ele. Para que ele possa olhar para o Senhor como eu já te vejo. Para que ele possa ser transformado como eu também fui. Porque antes de sermos transformados, nós éramos como essas pessoas. E se nós bobearmos, nós voltamos a ser. E num nível ainda pior. Sabe, então é o dia a dia com Deus que vai nos melhorando. É o descansar no Senhor todos os dias, por meio da sua palavra, que vai nos aperfeiçoando. E aí Davi fala no versículo 5. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Esse texto ele tem várias interpretações, mas ele fala justamente sobre o pecado original. Fala sobre nós já nascemos no pecado, fala sobre o pecado inicial de Adão e Eva, e aí vai em seguida ele fala sobre isso. Mas ele está falando sobre o pecado original. Por isso que sem Cristo não haveria nós. Sem Cristo não haveria depois. Sem Cristo já estava todo mundo condenado, não precisava fazer mais nada. Mas agora em Cristo nós temos uma oportunidade. E aí no 6 e no 7 do Salmo 51, Davi suplica que seja limpo e purificado. Aqui ele demonstra, eu vou ler o verso para vocês, diz assim, eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Sabe, ele está falando assim, que Deus ele quer ver a verdade fluindo daqui, não é só daqui. Se você buscar na Bíblia, você vai ver Deus falando o seguinte, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Sabe, às vezes nós chegamos para Deus, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas as nossas ações falam totalmente ao contrário. É como você chegar e falar para alguém assim, digamos numa situação hipotética, alguém é preso. E aí ele chega para o guarda ou para o juiz e fala assim, não, eu me arrependo, eu não vou fazer mais. E aí soltam o cara. E aí no outro dia ele está fazendo a mesma coisa de novo. Ele não se arrependeu, ele só verbalizou. Então Davi, entendendo isso, ele fala, Senhor, eu sei que você está buscando justamente uma verdade aqui dentro. É dentro do meu coração, é no íntimo, é eu entender que eu realmente errei. É eu conseguir entender que realmente eu pisei na bola. E que eu preciso buscar isso aqui dentro. Que eu preciso realmente alcançar esse arrependimento aqui dentro. Aí no 8, Davi fala o seguinte. Davi anseia por felicidade diante de tanta dor. E ele fala o seguinte. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria. Que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Quando ele fala de osso, não é que ele foi quebrado. Mas ele está falando num nível de humilhação. Ele está falando de um nível de quebrantamento no espírito. Aonde, quando Samuel chega para ele e fala, olha, Natan chega para ele e fala assim, olha, você errou. Ele conta uma história primeiro, depois você pode ler lá, se não conhece a história ainda. Mas ele fala assim, olha, você errou. E ele entende no exemplo que Natan dá para ele, poxa vida, realmente eu errei. Realmente eu pisei na bola.
Sabe, Deus ele vai nos levar a um lugar de nos constranger antes de nos levar a um lugar de paz e tranquilidade. O Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho, primeiro, ele causa um caos na nossa mente, no nosso coração. Mas esse caos, essa turbulência que acontece, não é para acabar com a gente, é para nos levar a um nível de consciência de que nós podemos melhorar, de que Ele nos ama a um nível de primeiro nos corrigir, para depois nos levar a um lugar de tranquilidade. E aí no 9 ele pede realmente o perdão. E ele fala, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele fala, eu errei mesmo, apaga tudo, passa uma borracha. E aqui eu te explico por que eu li primeiro Efésios. Para que eu e você venhamos entender que ele já perdoou. Que eu e você, independente do que nós fizemos, já fomos perdoados. Já fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor. Não há mais escrito de dívida alguma, ele já pagou tudo que tinha que pagar. Agora, isso não dá uma legalidade para que a gente venha viver de qualquer forma. Pelo contrário. Se você já viu um filme, com certeza você já viu, né? Ou quem ficou com tanta raiva você parou de ver, porque é muito grande o filme, né? Resgate do Soldado Ryan. Você vai ver um cenário naquele filme, e não é spoiler porque já passou faz um tempo, né? Mas você vai ver um cenário nesse filme em que um soldado tá lá no campo de batalha, que ele era filho de três irmãos, sobreviveu ele. E aí faz uma força-tarefa para resgatar esse cara. E resgata, porque no final do filme a gente vê ele na frente das lápides lá, né? Dando depoimento dele. Mas no final do filme, ou no meio, no decorrer da história, a gente vê o capitão John Miller falar uma coisa para ele. E fala assim, faça valer a pena. É só isso que Deus olha para mim, para você e fala, ei, eu criei um plano completo para você. Já te perdoei de tudo. Agora faça valer a pena. Sabe, eles comentam nesse filme o seguinte, que quem sabe ele vai descobrir a cura do câncer, ele vai fazer uma coisa extraordinária, mas que ele faça valer a pena. Sabe, Deus não está esperando que eu e você sejamos super-heróis. Ele não quer que você seja melhor que o fulano, que o ciclano, não. Ele quer que você seja a melhor versão que você pode ser. Ele não quer que eu seja melhor que o pastor Marcelo, porque eu não consigo. E ele também não quer que ele seja melhor que eu, porque não dá. Nós temos particularidades. Ele fala assim, Dei, eu só quero que você seja a melhor coisa que eu criei. Eu te programei para ser assim, eu te projetei para ser dessa forma, para fazer isso, para fazer aquilo. Então busca em mim o melhor que você pode oferecer. E é exatamente isso que Davi está falando no Salmo. Davi está falando assim, olha, eu quero fazer valer a pena isso daí. Se o Senhor me perdoar, se você me der condições, eu vou ser a melhor versão que eu posso ser. E você vai ver isso no decorrer da história. Não tem como eu ler o Salmo inteiro aqui com você. Mas você vai ver no versículo 13 ao 15. Davi promete servir ao Senhor e ensina os transgressores a andarem em retidão. Eu já falei isso para você algumas vezes aqui. De que tudo que acontece na nossa história tem um propósito, tem um objetivo. Que é de ensinar alguém quando você encontrar esse alguém. Tudo que eu e você passamos tem um propósito, resgatar alguém, ajudar alguém, resgatar alguém no caminho, dar condições, os primeiros socorros a alguém que está pela estrada. Então tudo que você passou, independente da história que você tenha vivido, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas o que você viveu vai servir para a glória de Deus. Para que quando você encontrar alguém, cara, fica tranquilo. Eu já passei por isso, mas eu conheço um Cristo que me salvou. Eu tenho um Jesus que mudou a minha história. Sabe, quando você lê os evangelhos e você vê pessoas andando, você vê pessoas enxergando, você vê milagres acontecendo. Sabe o que é aquilo ali? É para que eu e você hoje tivéssemos uma fé ativada e pudéssemos enxergar, pudéssemos ver que Cristo é Senhor, que Ele opera milagre e que Ele continua fazendo. Então, a partir de hoje, se você ainda não faz isso, e se você faz, continue fazendo com intensidade ainda maior, fale de tudo aquilo que Deus tem feito na tua história, porque isso vai mudar a história de alguém. Porque não adianta só a gente conhecer a Deus, nós temos que fazê-lo conhecido. É isso que Paulo ensina. Paulo fala, olha, eu vou me gastar de um monte, vou, sabe, me doar completamente, mas também vou falar de você por onde eu passar. Como aquele jovem que ele é liberto, era possuído de vários demônios, Jesus liberta aquele jovem, ele pede para ir com Jesus, Jesus fala, não, você vai ficar aqui. Você vai lá na tua casa, você vai falar para os teus o que te aconteceu. Quando você falar para os seus, aí, beleza, você pode continuar falando. E ele queria muito ir com Jesus. Porque ele queria, Jesus, eu quero testificar, eu quero mostrar para as pessoas o que você fez por mim.
E ele falou, não, você vai ser muito mais útil lá na tua casa. Ele está mostrando uma coisa para nós, que primeiro nós temos que ganhar a nossa casa. Porque tem gente querendo fazer missão, mas eles não ganham nem em casa ainda. E como que se ganha em casa? Eu vi um vídeo essa semana no Instagram, como que se ganha um discípulo pelo exemplo. Não sei se você já viu. Tem um rapaz no elevador, e aí entra uma pessoa no elevador. Essa pessoa se ajoelha e coloca as mãos para cima. E o cara fica olhando assim. Falei, credo, que estranho. Daqui a pouco entra outra pessoa no elevador, e essa pessoa também se ajoelha e levanta a mão. E ele fica olhando, dois? Tem uma coisa errada aqui nesse prédio. Daqui a pouco vem outra pessoa, acho que são 4 pessoas. Não sei se alguém já viu esse vídeo. São 4, né? 3? 3, eu já estou colocando mais uma, é o Espírito Santo. E aí, esses 3 levantam a mão e ficam ajoelhados. Sabe o que o cara faz? Ele se ajoelha e levanta a mão também. Sabe como que nós ganhamos os nossos? Pelo exemplo. E sabe como nós nos tornamos um exemplo? Reconhecendo, nos arrependendo, pedindo perdão ao Senhor e seguindo a sua palavra. Não tem outra forma. E fazendo isso, nós ganhamos a nossa casa e ganhamos toda a cidade. Foi isso que o jovem fez. Ele vai para a casa dele e fala, ei, sou eu. E eu acho que o pessoal estava com medo dele. Não, eu estou liberto, eu conheci Jesus. Quem é Jesus? Aquele cara lá, ó. Ele me libertou. Porque eles não conheciam Jesus ainda, todo mundo. Ouviam falar. Mas capaz, fez isso? Fez. E isso fez com que ele ganhasse a casa dele. E essa casa dele foi conhecer Jesus, se entregou a Jesus. Reconheceu o Senhor. E aí ele sai não satisfeito e começa a falar na vila. E ele ganha 10 cidades para o Senhor. Sabe, então às vezes a gente quer ganhar os confins da terra, mas vamos começar onde a gente está. Primeiro vamos começar na gente. Começa em mim, começa em você, melhorando, reconhecendo, se arrependendo, sendo a melhor versão que você pode ser, e aí nós vamos alcançar outras pessoas. E não é sobre ser perdoado, porque nós já fomos perdoados pelo Senhor. É sobre o que nós vamos fazer com esse perdão, que se trata a palavra de hoje.